De adoração ao Senhor, pelas nossas vidas, pela vida desta igreja que este ano completou 70 anos de organização. No último dia 10 de julho, nós fomos agraciados por Deus com o 70º aniversário da organização desta igreja. E muitas foram as bênçãos desses 70 anos, muitas foram as alegrias dadas por Deus ao seu povo, o povo presbiteriano desta cidade, a cidade de Diamantina, nesses 70 anos. E nossa oração é que Ele continue abençoando e dando alegrias a esta igreja até a volta de Cristo, por muitos e muitos outros anos. Sejam todos bem-vindos. Você que nos visita também, seja muito bem-vindo, sinta-se bem no nosso meio. Eu quero começar com os irmãos este culto com a leitura do Salmo 148. Salmo de número 148. Queria todos colocarem-se em pé para a leitura deste salmo. Fazer a leitura do Salmo em uníssono. Se você tem a Bíblia na revista atualizada, você lerá comigo, mas também está sendo projetado, então quem não tem essa versão poderá ler ali na projeção também. Vamos ler em uníssono todo o Salmo 148, irmãos. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados
e é isso que nós vamos fazer ainda em pé. Vamos louvar a Deus com o cântico do número 14. possam colocar em prática, sabendo do que o Senhor tem, é o melhor do
abramos as nossas Bíblias novamente, desta vez no Novo Testamento. Primeira carta que escreveu o apóstolo João, 1 João capítulo 2. 1 João 2, faremos a leitura apenas do verso de número 12. 1 João 2, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O nome de Cristo é aquele que deve ser crido para a salvação. Uma vez que alguém crê no nome de Jesus, e nome na Bíblia não é apenas para identificação. O nome na Bíblia é a própria pessoa. Então, crer no nome de Cristo é crer no próprio Cristo, no próprio Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo tem seus pecados perdoados, tem toda a sua dívida quitada, paga por Ele na cruz do Calvário. E uma vez que nós cremos no nome de Jesus Cristo, nós sabemos que todos os pecados que nós já cometemos no passado, cometeremos no futuro, são perdoados por Ele. Nós não devemos andar na prática do pecado, tanto que o texto aqui em 1 João, ele vai nos dizer exatamente isso, lá no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você crê no nome de Jesus Cristo, você sabe que seus pecados são perdoados, uma vez confessados. Então esse é o momento do culto em que nós confessamos os nossos pecados. Todos os pecados que ainda não foram confessados, nós podemos fazer isso agora, de maneira pessoal, individual e também silenciosa. É aquele momento em que cada um de nós, no nosso lugar, fecha os olhos e fala com Deus no seu coração, pede perdão a Ele pelos seus pecados. Então vamos ter alguns instantes, meus irmãos, de oração, de confissão de pecados nesta hora. Nosso irmão Carlos Baião, presbítero, secretário do Conselho, será a nossa voz diante do Senhor, agradecendo pela nossa salvação e agradecendo pelo perdão dos nossos pecados. Santo Pai querido, nós devemos te louvar, a Deus, porque a tua graça, Senhor Deus, nos alcançou, Deus. Teu amor, Senhor Deus, nos alcançou. O Senhor entregou o teu Filho Jesus para morrer naquela cruz, no nosso lugar, Senhor. Nós não merecíamos,
vez. Este é o momento em que os membros da igreja adoram a Deus também com as suas ofertas e com os seus dízimos. Então, os membros que vieram preparados para entregar suas ofertas e seus dízimos poderão fazê-los agora. Você que nos visita, não se constranja. Essa é uma prática, um dever, um privilégio dos membros da igreja, mas fiquem à vontade. Se você puder, coloque-se em pé. Vamos louvar o nosso Deus com mais 3 cânticos espirituais. próximo cântico, a qual você não é, como o pastor ele disse no começo da liturgia, que o nome não é apenas um título, mas sim a pessoa.
Vamos tentar declarar a pessoa de Cristo, tudo que Ele fez por nós, em amor e gratidão a Ele. Faz um tempinho que a gente não canta ele aqui na igreja. Nós pastor escolheu o cântico das antigas e os braços da igreja não estavam se lembrando, não conheciam, só o braço mais forte. Eu ia falar mais velho, mais forte. Então, quem sabe, cante conosco, quem não sabe vai aprender. Acho que a gente pode cantar 2 vezes, né? Aí aqueles que não conhecem vão poder aprender.
Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te adoramos, te louvamos em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que reina, o Deus é o Deus de toda a terra, de todo o céu, o Deus diante de quem os anjos se prostram e declaram: Santo, Santo, Santo Tu és. O Deus de amor que enviou Teu Filho, que se encarnou, tornando-se um de nós, indo para a cruz, tornar-se, ó Deus, ali um maldito em nosso lugar, ó Deus, carregando, Pai, sobre si os nossos pecados, sofrendo, ó Deus, a punição, a ira de Deus em nosso lugar, ó Deus, para assim nos dar o perdão, para assim nos dar a salvação. Muito obrigado, Pai, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor Deus, porque por intermédio do nome de Jesus nós somos alcançados, nós somos libertos, nós somos tirados das trevas e trazidos para a Tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, morreu por nós, e o Teu Espírito aplicou esta salvação em nossos corações, ó Pai Santo. Ó Pai Santo, obrigado porque o Senhor nos uniu como Tua igreja e como uma parte desta igreja, reunido nesta igreja local, Senhor Deus. Igreja a qual nesta data celebra, comemora 70 anos de organização, Senhor Deus. Ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada membro desta igreja, Senhor Deus, sobre cada um dos oficiais, sobre o conselho, sobre a junta diaconal, Senhor Deus, sobre as sociedades internas, Senhor Deus, sobre todos os irmãos que fazem parte desta igreja, Senhor Deus. Ó Pai, pedimos a Tua bênção especial, Pai, para aqueles que sofrem em enfermidade, Senhor Deus. Ó Pai, que o Teu bálsamo, Senhor, esteja sobre cada um deles, Pai Santo, restaurando a saúde deles, Pai Santo, curando-os conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Se a Tua vontade não for a cura, que o Senhor, ó Deus, dê condições de suportarem a enfermidade, suportarem a dor, e que todos Te glorifiquem, seja na saúde, seja na enfermidade. Pedimos também Teu consolo, ó Deus, aqueles nossos irmãos enlutados. Lembramos a nossa irmã Dalila, também a nossa irmã Cidinha, Senhor Deus, irmãs enlutadas pela perda de entes queridos. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo Consolador console os corações dessas irmãs e de todos os seus familiares, Pai Santo. E Pai, nós também nos alegramos, ó Pai Santo, com o nascimento da pequena Cecília nessa última semana, Senhor Deus. Muito obrigado, porque mais uma filha da aliança, Senhor Deus, agora faz parte desta igreja, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, seus pais, ó Deus, o Marcos Paulo e a Cíntia. Que o Senhor abençoe toda a família, Senhor Deus. Que a Cecília cresça, Pai, com a Tua palavra, nos Teus caminhos, Senhor Deus. Que ela cresça fazendo parte desta igreja, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado, Pai, por este culto. E agora, Pai, eu te peço a Tua bênção especial sobre o pastor Devanir, ó Pai Santo. Que o Teu Espírito Santo use, o capacite, Senhor Deus. Que através dele a Tua palavra seja ouvida, e que o Teu Espírito também, Senhor Deus, ilumine cada coração aqui presente, para que todos saímos daqui edificados, alimentados por ela, Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, nesses 70 anos, nós já tivemos alguns eventos neste mês de julho. Tivemos o Tarde Feliz com Jesus no sábado retrasado, as crianças, oportunidade que o secretário presbiterial de UCP, reverendo Michel Marques, esteve aqui ministrando as crianças. Nesta semana inteira que se passou, nós tivemos a semana de oração, cada sociedade interna responsável por uma das noites. Ontem, a UPH celebrou um culto ao Senhor, esteve trazendo a palavra pastor Jefferson Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana de Tupã. E hoje nós temos a alegria de receber o reverendo Devanir Mendonça, que reside na cidade de Mendonça, mas que é pastor da Igreja Presbiteriana de Diniz,
na cidade de São José do Rio Preto, presidente do presbitério de São José do Rio Preto e do Sínodo de Bauru. Vou convidar o pastor vir à frente, ele terá a palavra, fará-nos o favor de explicar para quem não estava aqui de manhã esse negócio de perna e de braço, pegou aqui. Deus abençoe o nosso irmão, leve o nosso abraço aos irmãos de Diniz. Deus o abençoe e use nesse momento. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Falava com o pastor que quando a gente vai visitar outras igrejas, a gente fica despreocupado porque a gente fala qualquer coisa, o pastor que remete depois, né? Mas hoje pela manhã estávamos falando da unidade do corpo, e quando nós pensamos na igreja como corpo de Cristo, então nós precisamos entender que cada um de nós tem uma função no corpo e que não é sem razão que exercemos e somos estas partes do corpo. O corpo cujo cabeça é Cristo, o corpo que é a igreja. Então, juntos nós chegamos à conclusão de que os idosos, os mais experientes, são os pés onde a igreja está alicerçada e firmada. Os adultos são as pernas que sustentam e que conduzem a igreja na direção que precisam caminhar. Os jovens, os braços que trabalham, os adolescentes, as mãos que, junto com os jovens, realizam o que precisa ser feito. E por fim, das crianças, que na hora do almoço me falou que as crianças são as unhas. E por que, pastor, nós somos as unhas e nós chegamos antes dos pés? Mas é essa ideia de que nós somos um corpo, precisamos viver como um corpo, trabalhar como um corpo, para sermos de fato conhecidos e reconhecidos como corpo de Cristo, a igreja que Deus deseja que sejamos. É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Eu quero, antes de abrirmos a palavra de Deus, agradecer mais uma vez o convite que nos foi feito pelo conselho, através da Igreja do Curso. Transmito aqui o abraço do conselho da Igreja Presbiteriana de Diniz, do presbitério São José do Rio Preto, do Sínodo de Bauru. Deus tem nos permitido estar à frente desses anos. E é grande alegria podermos participar de um momento tão singular na vida da igreja. 70 anos de igreja organizada, 70 anos de lutas, mas com certeza 70 anos de bênçãos. E não fosse as lutas, as bênçãos não seriam reconhecidas, porque nós temos muita facilidade em ver as vitórias quando as dificuldades terminam, mas não conseguimos perceber os livramentos que nos impedem de passar pelas dificuldades. Louvado seja Deus, porque essa igreja, nesses 70 anos, certamente enfrentou muitas dificuldades, mas diante de todas elas, o Senhor deu a vitória. Louvado seja Deus por isso. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Assim como pela manhã podemos falar de um texto bastante conhecido, esse não é diferente. Talvez você já tenha ouvido muitos sermões a respeito dele, muitas mensagens. Nada do que eu vou falar é novo, mas espero que o Espírito Santo possa aplicar no coração de vocês com a mesma intensidade que tem aplicado ao meu coração quando trato com esse texto a partir da ótica da igreja que está cumprindo a sua missão. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas ao que entrava. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e o louvar a Deus, e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Deus amado, Deus bendito, grande é o nosso privilégio de estarmos na tua casa nesta noite.
Grande é o nosso privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, refletir na Tua Palavra. Posto a Deus que a Tua Palavra que se encontra aberta diante dos nossos olhos, abre também o nosso coração, abre o nosso entendimento. Usa de misericórdia para com Teu servo na transmissão da Tua verdade, e que esta mesma misericórdia alcance o Teu povo aqui presente, para que todos nós, Deus, sejamos alimentados, transformados, impactados pelo poder da Tua Palavra. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. 70 anos de igreja organizada. O que já foi, foi. O que está por vir é que nos causa muitas vezes temor e é o grande desafio a enfrentar. Talvez os mais antigos possam fazer um exercício de reflexão e ver que nesses 70 anos, quantas igrejas apareceram nessa cidade, quantas desapareceram. Em 2018, foi feito um levantamento por um grupo de evangélicos no Brasil. Então eles detectaram que no Brasil, em 2018, uma igreja surgia, era fundada, era iniciada a cada 1 minuto. 3.060 igrejas por hora eram organizadas e começavam a funcionar no Brasil. E esse mesmo estudo então detectou que nesta mesma proporção igrejas se fechavam. Então a cada 1 minuto se abria uma igreja no Brasil, a cada 1 minuto se fechava uma igreja no Brasil. E no final das contas, as que permaneciam por quê? E se nós usarmos essa proporção que foi o que informou de matemática, pode fazer conta. Quantas igrejas foram abertas e quantas foram fechadas nesses 70 anos de existência dessa igreja? E por que essa igreja permanece? E nós poderíamos encontrar muitas respostas. Mas só uma realmente reafirma e explica com totalidade a razão da existência dessa igreja, porque tem essa sido a vontade de Deus. Porque tudo aquilo que se alinha com a vontade de Deus permanece, e tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus perece. Porque o melhor lugar em que nós podemos estar, como igreja e como crentes, é no centro da vontade de Deus. Aprove a Deus permitir que, dia 10 de julho deste ano, esta igreja completasse 70 anos. Agora, qual é o grande desafio que a Igreja Presbiteriana de Adamantina tem daqui por diante? E é olhando para esse texto que eu quero tratar, falar sobre isso, conversar com vocês sobre isso nesta noite. Porque o que Deus espera de nós como igreja é que nós cumpramos a nossa missão. E qual é a missão da igreja? Por que a igreja existe? A igreja ela existe com um único objetivo: glorificar a Deus. E dentro desse propósito de glorificar a Deus, ela desenvolve todas as suas demais atividades. Ela adora para a glória de Deus, ela louva para a glória de Deus, ela ensina para a glória de Deus, ela evangeliza para a glória de Deus, ela acolhe para a glória de Deus, ela cultua para a glória de Deus, mas o único objetivo, nosso individualmente e como igreja, é a glória de Deus. O texto nos fala de 4 características de uma igreja que está cumprindo a sua missão. Olhamos então para o texto e aprendamos com ele quais são essas características. E diz o versículo 1: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. A primeira característica de uma igreja que está cumprindo a sua missão é uma igreja que está comprometida com a oração. É interessante quando nós pensamos na questão da oração à luz da palavra de Deus e à luz do ministério de Cristo. Se você já teve a oportunidade de ler os 4 evangelhos, você vai perceber que só existe um momento em que Jesus trata diretamente sobre a oração. Só um texto. E alguns evangelistas vão dizer, não todos, mas um dos evangelistas vai dizer que Jesus só tratou desse tema porque foi
provocado, levado a tratar disso por um dos seus discípulos. Então o texto diz que os seus discípulos então procuraram e disseram: Senhor, João ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos a orar. E aí então Jesus não dá uma aula sobre oração, Jesus não ministra sobre oração, Jesus simplesmente diz: quando orares, orareis assim. Então coloca diante dos apóstolos um modelo de oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso ou a oração dominical. E depois disso Jesus fala sobre oração de uma outra forma, mas não há um ensino explícito de Jesus sobre oração. Porém, se você olhar atentamente ao Evangelho de Lucas, você vai perceber que Lucas, ele pode ser também conhecido como o Evangelho da oração. Porque Lucas, ele relata no ministério de Jesus vários momentos em que Jesus é encontrado e relatado como alguém se colocando diante do Pai para orar. Se você vai ver que somente Lucas vai dizer que no batismo de Jesus, todos os outros evangelhos relatam de outra forma, mas Lucas vai dizer que depois de batizado, estando ele a orar, veio sobre ele o Espírito Santo, desceu e o Pai, uma voz do céu, falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Se você perceber também, você vai ver que na escolha dos 12 apóstolos, Lucas é o único que vai dizer que, tendo passado toda uma noite em oração, na manhã do dia seguinte chamou para ele os 12, quem ele mesmo quis para estar com ele. E Lucas relata muitos outros momentos, e a grande ênfase do ministério de Jesus, descrito por Lucas, é nos mostrar Jesus como um homem de oração. E essa atitude de Jesus, a prática de Jesus foi tão impactante na vida dos apóstolos, que mesmo sem ter jamais recebido uma lição, ou ter passado por um curso sobre oração, eles vão entender o valor da oração. E quando Jesus então, ao ser assunto aos céus, ele diz: ide para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, o que os discípulos vão fazer? Atos 2 vão dizer que eles se encontravam unânimes no templo, orando. É em oração que eles esperam a descida do Espírito Santo, e é no ambiente de oração que o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos, aproximadamente 120 pessoas reunidas no cenáculo. São esses mesmos apóstolos que, avançando na igreja, o livro de Atos vai mostrar a todo tempo a prática da oração na vida da igreja primitiva, conduzido pelos apóstolos. E são esses apóstolos que, quando você vai chegar lá em Atos 6, na instituição dos diáconos, ele vai deixar de uma maneira muito clara para a igreja o entendimento que eles tinham da posição dos apóstolos, da missão daqueles líderes da igreja, quando ele diz: olha, escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo para servir as mesas, e nós nos consagraremos à oração e à palavra. Jesus nos mostrou pelo exemplo que tudo o que ele iria fazer precedia de oração. É ele que, momentos antes de ir à cruz, de ser preso naquela noite, ele então se retira para o monte com seus discípulos para orar. E ali ele ora, clama ao Senhor, para que, se fosse possível, o Pai pudesse afastar dele aquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. E depois então de orar, ele então dá-se prosseguimento àquilo que das Escrituras sobre ele estava escrito: vai se entregar à cruz por você e por mim, por essa igreja, para nos ensinar que uma igreja que está cumprindo a sua missão é uma igreja que tem compromisso com a missão. Um grande servo de Deus do passado, Charles Spurgeon, falando aos seus discípulos, isso está escrito em um dos seus livros, chamado de Lição aos Meus Alunos. Perguntado então por um deles, disse: mestre, como fazer para que a igreja seja viva e atuante? Spurgeon, com toda humildade, ele disse: não sei responder, mas eu posso te responder como fazer para matar uma igreja. Os discípulos, ainda atônitos com aquilo que ele disse: se você quiser matar uma igreja, acaba com a reunião de oração. A oração é o combustível que sustenta a vida da igreja. E aí fica uma frase que
o reverendo Hernandes repete com muita frequência: quando o povo ora, Deus trabalha. Uma igreja que está cumprindo a sua missão é uma igreja que tem compromisso com a oração. Pedro e João subiam ao templo para a oração, a oração. É interessante, queridos, que eu não sei a realidade de vocês, falo para a realidade da minha igreja. De todas as atividades da nossa igreja, a mais negligenciada é a reunião de oração. O povo sabe que precisa orar, mas não tem disposição para orar. E nosso pastor auxiliar repete com muita frequência que diz que a oração é a coisa mais simples e mais barata de tudo aquilo que o crente pode realizar, porém é mais difícil. Mas uma igreja que está cumprindo a sua missão é uma igreja que está comprometida com a oração. A segunda coisa que o texto nos ensina acerca de uma igreja que está comprometida com a oração, você vai encontrar no versículo 2 até o versículo de número 4. E diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a ele Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Uma igreja que está cumprindo a sua missão, uma igreja que testemunha. É uma igreja que tem autoridade diante do mundo que jaz nas trevas, de dizer às pessoas, aos perdidos, aos enfermos deste mundo, aqueles que estão tomados pela chaga do pecado, aqueles que estão mortos nos seus próprios delitos, aqueles que estão necessitando de uma nova dimensão de vida, aqueles desesperançados, são pessoas que podem olhar para essas pessoas, olhar nos olhos dessas pessoas e dizer: olha para nós. São pessoas que podem se dirigir a essas pessoas e você não precisa ouvir o que eu tenho para dizer, você não precisa ouvir o que eu tenho para te falar, mas basta olhar para a minha vida e você vai perceber o que é que Cristo faz na vida de uma pessoa que se entrega total e plenamente a Ele. Uma igreja que está cumprindo a sua missão é uma igreja capaz de testemunhar em todo o tempo. É uma igreja que vive como cristão dentro das quatro paredes, mas principalmente fora das quatro paredes. É uma igreja formada por pessoas que por onde quer que eles caminhem, são reconhecidos como crentes, como servos de Deus e como cristãos. E bem sabemos, queridos, que a primeira vez que os crentes são chamados de cristãos acontece na cidade de Antioquia. E não é por uma razão de reconhecimento, não, mas é por motivo de zombaria. A palavra, os cristãos são chamados pela primeira vez cristãos, como que um motivo de chacota, porque a palavra cristão do grego significa pequenos cristos. E o que parecia chacota para os moradores de Antioquia era um grande elogio para todos os cristãos. Nós precisamos entender que nós somos cristãos, e ser cristãos é ser como Cristos, pequenos cristos andando nas ruas dessa cidade. As pessoas precisam olhar para nós e ver pessoas diferentes. Muitas vezes nós temos dificuldade de ser diferente, nós nos sentimos mal em sermos diferentes, mas você precisa entender que crente é um bicho esquisito mesmo. Você não pensa como as outras pessoas, você não fala como as outras pessoas, você não se alegra com as mesmas coisas que as pessoas se alegram, você não sente prazer na maioria das coisas que as pessoas fazem. Você é uma pessoa diferente. A grande diferença que há em você é porque Cristo está presente na sua vida, Cristo conduz a sua vida, Cristo Ele coordena os seus passos, Cristo coordena os seus pensamentos, Cristo Ele coordena os seus sentimentos, e você vive, e você age, e você sente segundo a vontade de Deus. E nós precisamos então entender que, se quisermos ser de fato uma igreja que cumpre a missão que o Senhor nos deu, de sermos sal e luz neste mundo, precisamos ser uma igreja que testemunha, uma igreja que as pessoas olhem para cada um dos membros da igreja e cada um time e dizem: ali vai um seguidor de Cristo. Não pelas nossas roupas, não porque carregamos uma Bíblia na mão, mas porque vivemos nas pegadas de Jesus. Eu gosto de dizer muito à minha igreja que eu preciso, eu e você, e penso nisso todo o tempo, nós precisamos entender que a Bíblia diz que Jesus morreu a nossa morte, não é isso? Para quê? Para que nós a gente sempre tem, para que nós tivéssemos vida, não é? Mas não é isso, não. Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida.
Então, uma vez que você se reconhece em Cristo, na cruz de Cristo, que o sacrifício de Cristo teve validade para te salvar da morte, do inferno, se você se reconhece como cristão, se você tem Jesus como seu suficiente e único Salvador, então você tem a obrigação de viver neste mundo como Cristo viveria, de usar as palavras que Cristo falaria, de agir como Cristo agiria, de testemunhar como Cristo testemunhou e de, através da sua vida, glorificar o nome do Pai, porque foi isso que Ele fez em toda a sua vida. Quando você vai lá na oração de João 17, Ele dizia assim: Pai, eu te glorifiquei na terra. E nós temos a obrigação de glorificar Cristo em todo o tempo. E uma igreja que está cumprindo a sua missão é uma igreja de testemunho, é uma igreja formada por pessoas que podem dizer aos pecadores deste mundo: olha para mim, porque quando você olhar para mim, você será capaz de ver Cristo. A terceira característica de uma igreja que está cumprindo a sua missão, você vai encontrar do versículo 5 até o versículo de número 6, e diz assim: ele os olhava atentamente, o paralítico, ia então esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro nem prata nem ouro, mas o que tenho isso dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Uma igreja que está cumprindo a sua missão é uma igreja que ora, é uma igreja que testemunha, mas é também uma igreja que evangeliza. O que mais o mundo e as pessoas dos nossos dias necessitam? Eles acham que é de riqueza, que é de posse, que é de bens, mas isso não traz paz à alma, não traz perspectiva de futuro, não traz segurança nem estabilidade. O mundo precisa de Cristo, e nós precisamos ser as pessoas que vão levar Cristo a este mundo perdido. Nós precisamos entender que as pessoas precisam se render aos pés de Jesus, e eles só o farão se ouvirem de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E nós somos aqueles a quem Jesus confiou a missão de sermos os proclamadores desta palavra ao mundo perdido. A igreja precisa resgatar esse desejo, essa gana de evangelizar. Nós precisamos olhar com compaixão para as pessoas deste mundo e ver que o nosso vizinho sem Cristo é alguém que está caminhando aos passos largos para o inferno. De ver que o nosso parente sem Cristo é alguém que tem um caminho, um destino eterno terrível. Nós precisamos entender que aquela pessoa que trabalha do nosso lado e está longe dos caminhos de Jesus, o que o aguarda é algo terrível que você não desejaria jamais para a vida dele. Nós precisamos entender que o nosso colega que se assenta no banco de escola da classe conosco, a pessoa que convive na nossa rua, o nosso vizinho, as pessoas que estão no nosso círculo social, que estão longe de Cristo, estão caminhando para o inferno, e nós precisamos usar de misericórdia com essas pessoas, e não há outro ato de misericórdia se não falarmos do Deus misericordioso. Havia um homem coxo que buscava a cura. Pedro e João dizem: eu não tenho poder para curar, mas eu conheço quem tem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós precisamos ter coragem de dizer às pessoas que andam ao nosso redor, que não conhecem verdadeiramente a Jesus Cristo: eu não tenho poder para curar, para transformar a sua vida, para dar paz ao seu coração, para dar uma nova visão, uma nova esperança, mas eu sei quem pode fazer isso. Em nome de Jesus, o que anda comigo, que mudou a minha vida, que transformou a minha existência, que me deu uma nova visão, que me deu uma nova perspectiva de vida, que abriu os meus olhos para enxergar aquilo que eu não via, tanto no que diz respeito à pecaminosidade que havia em mim, quanto à expectativa da graça e da misericórdia que havia nele. Em nome de Jesus eu te ordeno, crer no Senhor Jesus e ser salvo. Nós precisamos ter autoridade diante das pessoas para dizer: eu conheço aquele que pode livrar você da escravidão do pecado, eu conheço aquele que pode te trazer de volta à vida, eu conheço aquele que pode te devolver a paz, eu conheço aquele que pode te dar de novo a esperança, eu conheço aquele que pode colocar você diante de uma nova expectativa neste mundo e por toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, creia no Jesus que eu tenho crido. O grande problema é que muitas vezes nós temos vergonha de ser o que Jesus quer que nós sejamos.
Quantas oportunidades nós perdemos? Quantas oportunidades nós deixamos passar? Viveram no mesmo período na Inglaterra dois homens, George Whitefield e John Wesley. George Whitefield foi um grande pregador, Wesley também. Enquanto Wesley era um pregador da cidade ali, na área urbana de Londres, Whitefield não foi muito recebido, e então ele fugiu para as minas de carvão. E diz os historiadores que ele pregava a multidões de milhares de pessoas a céu aberto. Eu fico imaginando como aos trabalhadores ali das minas de carvão, e tanto um como o outro foram largamente utilizados por Deus para trazer aquilo que a história registra como um grande avivamento, o último grande avivamento que a Inglaterra viveu. E nesse universo de gente se convertendo, de vidas sendo transformadas, um dia então alguém se dirigiu a Whitefield e perguntou: mestre, quando o senhor chegar no céu, qual vai ser o seu sentimento quando o senhor ver aquela multidão de pessoas que estão lá porque ouviram a sua pregação, o seu testemunho acerca do Evangelho? Como é que vai ser o seu sentimento quando você chegar no céu? Eu profundo medo. Sem saber, sem entender por quê, a pessoa perguntou: mas por quê? Você diz: porque eu tenho medo de que o Senhor me cobre pela multidão de pessoas a quem eu tive a oportunidade de pregar e me caminhar. Nós precisamos ser a igreja que Deus quer que nós sejamos, cumprir a nossa missão como igreja. E para cumprirmos a nossa missão como igreja, nós precisamos ser uma igreja que evangeliza, que diz a esta cidade: há uma solução para todos os seus problemas, e a solução está em Cristo. E não significa que essa cidade vai acabar os problemas da cidade, mas as pessoas dessa cidade verão os problemas com outros olhos, porque já não estarão sozinhos enfrentando seus problemas, mas contarão com a ajuda daquele que é especialista em resolver problemas, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Como então ser uma igreja que está cumprindo a sua missão? Orando, testemunhando, evangelizando. E os quatro últimos versículos nos ensinam a quarta característica de uma igreja que está cumprindo a sua missão. E diz o texto: tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que acontecera. Uma igreja que está cumprindo a sua missão, é uma igreja que ora, é uma igreja que testemunha, é uma igreja que evangeliza, mas é também uma igreja que reconhece os feitos do Senhor. Um grande milagre acabara de ser feito. Um coxo de nascença estava andando perfeitamente. Seria muito fácil para Pedro e João tomar para si a glória, mas assim mesmo, quando ele disse: nem prata e nem ouro eu tenho, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Ele agora é quem entra com esse coxo para dentro do templo, para adorar ao Senhor e agradecer ao Senhor, reconhecendo que tudo o que acontecera porque Deus assim o realizara e o fizera para a própria glória dele. Precisamos entender que toda a nossa existência, ela reside, tem a sua base no desejo de Deus em ver, através das nossas vidas, o seu nome honrado e o seu nome glorificado. Que essa igreja existe há 70 anos, não por outra razão, mas única e exclusivamente para a glória de Deus. E em tudo que vocês fizerem, em tudo que vocês têm feito, a glória só pode ser dada ao Senhor Jesus. Não importa quantas pessoas por aqui passaram, quantos se desgastaram, quantos se deixaram gastar nesse tempo, toda a glória pertence ao Senhor da igreja. É Ele que vem sustentar essa igreja por 70 anos, e é Ele quem vai sustentar essa igreja até a volta de Cristo. E nada do que fazemos, e nada do que somos, nada do que projetamos, nada do que conseguimos realizar
traz para nós a própria glória, porque toda a glória é devida somente a Deus. E uma igreja que reconhece que Deus é o único que deve ser adorado, que Deus é a razão e de tudo que acontece na igreja, que é Deus quem conduz a igreja, que é Deus quem conduz os passos da igreja, que é Deus quem transforma vidas, que é Deus quem sustenta vidas no Evangelho, que é Deus quem faz com que a igreja prospere, que é Deus quem mantém a igreja de pé. Então a igreja que reconhece que tudo que ela é depende única e exclusivamente de Deus, é uma igreja que está totalmente alinhada com a missão de igreja. Como eu disse no início da nossa mensagem, nós somos chamados para promover a glória de Deus. E tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus. Paulo afirma isso quando diz: portanto, meus amados irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo aqui, tudo. Então você e eu precisamos entender que nós vamos ser a igreja que está cumprindo a missão que Deus nos confiou, quando tudo que fizermos será para a glória de Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos tirando tudo aquilo que é nosso daquilo que fazemos. Pastor, agora nós cantamos agora, falou: olha, eu vou cantar um hino que só as pernas conhecem. Tinha muita perna que conhecia esse hino, porque eu acho que esse hino é da época dos pés. Eu estou dizendo, os idosos mesmo conhecem esse hino, os adultos alguns, porque, como diz a minha filha: ô pai, quando o avô do senhor era criança, já cantava esse hino na igreja. Eu falei: é mais ou menos isso mesmo. Esse é um daqueles hinos. Talvez meu pai tivesse cantado na igreja. Mas e por que nós ainda cantamos? Porque ele continua sendo um hino que glorifica a Deus. E não importa quantos anos ele tem sido composto, não importa quantas décadas ele tem sido cantado na igreja, ele precisa continuar sendo cantado, porque o objetivo dele é a glória de Deus. E quando eu canto, quando o grupo de cânticos da igreja vem aqui na frente cantar, eles precisam ter essa consciência de que eles estão cantando, não por causa da igreja, mas para que através do seu canto a glória de Deus seja glorificada. E não importa o que eles estão cantando, desde que isso agrade o coração do Senhor. Nós precisamos entender que quando nós participamos de uma reunião de oração, nós precisamos vir à reunião de oração para orar, mas precisamos também entender que a nossa maior motivação é glorificar a Deus através das nossas orações. Nós precisamos compreender que todas as vezes que nós comparecemos no culto de adoração a Deus, nós vemos aqui ser alimentado pela palavra, adorar o Senhor, ser cheio desta bênção que é estar na unidade dos irmãos, mas principalmente para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Nós precisamos entender que uma igreja que está cumprindo a sua missão é uma igreja que ora, é uma igreja que testemunha, é uma igreja que evangeliza, mas é uma igreja que reconhece que tudo que é e tudo que faz provém do Senhor, e só a Ele rende glórias. O que esperar da igreja já da Mantia nos próximos anos? O anseio do meu coração é que vocês continuem sendo uma igreja que cumpre a sua missão. Que vocês a cada dia entendam e valorizem cada vez mais a oração da igreja. E que vocês individualmente como igreja jamais dêem um passo sem antes buscar a orientação do Senhor. Que vocês sejam uma igreja de testemunho, formada de pessoas que têm prazer em ser crente, que tem alegria de ser servo do Senhor, que sente um orgulho santo de ser reconhecido como pessoas diferentes, não porque são um ETzinho andando entre nós, mas porque pertencem a Cristo, quando o mundo jaz no maligno. Que essa igreja seja formada por pessoas que, onde quer que estejam, abrem os seus lábios para falar de Cristo, aquele que tem poder para mudar realidades, transformar vidas e principalmente livrar do inferno e da morte eterna o pecador. Mas uma igreja que, acima de todas as coisas, glorifica a Cristo em tudo que faz. E que todas as vezes que a porta dessa igreja se abrir, cada pessoa que adentrar neste lugar perceba a pessoa de Cristo e perceba que Cristo está sendo glorificado neste lugar através de tudo que essa igreja realiza. Porque se vocês continuarem fazendo isso, vocês certamente
continuarão sendo uma igreja que está cumprindo a sua missão. Porque eu tenho a certeza e a convicção de que só chegaram até aqui, só completou 70 anos, porque vocês têm sido uma igreja que agrada o coração de Deus. Que Deus continue se agradando do coração de vocês e de vocês como igreja. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos orar. E eu queria quebrar o protocolo, pastor. A gente está falando de igreja. Eu queria convidar os presbíteros, o pastor, eu queria orar com vocês. Orar. Presbítero, pastor, conselho dessa igreja. E se as esposas estiverem junto, eu quero que vocês venham para frente também. Eu quero orar com vocês. Esses homens não exerceriam as suas atividades se não fossem vocês. São vocês que os acolhem depois de uma reunião conturbada, uma reunião cansativa, de embates. São elas que nos acolhem e nos sustentam e nos apoiam e dizem: olha, precisamos continuar. Mas também são vocês que têm a responsabilidade de conduzir essa igreja, para que essa igreja continue sendo uma igreja que cumpre a sua missão. Para que vocês possam olhar para esses homens e para essas mulheres e dizer: olha, Deus quer que eu seja como eles, porque eles estão fazendo aquilo que Deus quer. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, pela vida desses teus servos, que o Senhor separou dentre essa igreja para servir ao Senhor no presbiterato e no pastorado. Ó Deus, tu sabes quantas são as lutas que eles enfrentam, os desafios, mas, ó Pai, que o coração deles esteja todo o tempo cheio da presença do Espírito Santo, que eles estejam todo o tempo imbuídos da certeza de que, apesar das lutas, eles haverão de vencer, porque a igreja não lhes pertence, mas a igreja é do Senhor, e tudo que o Senhor espera deles é que eles se deixem usar pelo Senhor para ser os líderes que essa igreja precisa. Ó Deus, dá a eles a consciência de que a vida deles deve glorificar a Cristo em todas as suas circunstâncias, em todos os momentos. Mas principalmente, Senhor, dá-lhes a certeza de que eles são a coluna e o baluarte desta igreja. Que, ó Pai, essa igreja se apoia neles para continuar avançando. Ó Deus, então sustenta com a tua mão poderosa, e como diz o Senhor no seu livro do Apocalipse, que o Senhor tem os anjos da igreja nas suas mãos. Então, Pai, recolhe cada um deles e os sustenta com a tua graça. Abençoa também as suas esposas, Deus, para que elas sejam as auxiliadoras idôneas que esses teus servos necessitam para cumprir o compromisso que tem diante do Senhor e diante da igreja. E que, ó Pai, conduzido por esses homens, apoiado por essas mulheres, essa igreja continue sendo uma igreja que agrada o Senhor, uma igreja que cumpre a sua missão, para a glória do teu nome. Pai, que a presença viva do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja constante no lar desses teus servos e no lar de toda esta igreja, para a glória do teu próprio nome, por Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, mulheres, por suportar o fardo desses homens. Deus abençoe, homens, por carregarem o fardo dessa igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Pode sentar. Nós agradecemos a palavra do pastor Maria. Vamos encerrar nosso culto cantando mais um hino, o hino de número 304. Para a nossa orquestra se posicionar.
pé então, vamos louvar a Deus. Convidar o reverendo Devani vir aqui à frente mais uma vez, que fará a última oração e também impetrará a bênção. Oremos. Deus amado, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, Deus de amor, Deus de compaixão, o santo, o sublime, que habita no trono dos céus, que governa sobre tudo e sobre todos, mas também o misericordioso que está ao lado do contrito e abatido de espírito, a fim de vivificar os contritos e animar os abatidos. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por esse grande privilégio que temos de te adorar, de te exaltar, porque somos os teus filhos, comprados ao preço do precioso sangue do teu Filho.
Obrigado, Senhor, pelos 70 anos desta igreja. Obrigado, Senhor, porque chegar até aqui é prova de que o Senhor tem sido com eles. É prova de que durante esses 70 anos o Teu nome tem sido pregado, honrado, glorificado, testemunhado pelos Teus filhos que aqui congregam. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos que por aqui já passaram, os pastores que têm edificado esse rebanho. Obrigado, Senhor, pelos presbíteros que já estiveram à frente do conselho, pelos diáconos. Obrigado pelos jovens que agora já são adultos, outros idosos. Obrigado, Senhor, pelos jovens que agora conduzem, levam, traz ânimo para essa igreja, juntamente com os adolescentes, as crianças. Obrigado, Senhor, pelos idosos que pela Tua graça têm sido preservados, trazendo a voz da experiência para auxiliar na condução dos trabalhos da igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do reverendo Lúcio. Obrigado, Deus, pela vida da Ana. Obrigado, Senhor amado, pela vida da Luísa. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por essa família grandiosa. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida da Letícia. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia. Sustenta essa família nas Tuas mãos, de tal forma que, sustentados pela Tua graça, eles possam ser instrumento nas Tuas mãos para conduzir esse rebanho, segundo a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, auxilia também toda essa igreja, para que eles possam entender que precisam viver para a glória do Teu nome, orando, testemunhando e evangelizando, para que essa igreja cresça, não para a soberba deles mesmos, mas para que através do crescimento dela o Seu nome seja cada vez mais honrado e glorificado nessa cidade. Pai, abençoa cada família dessa igreja. Ó Deus, dentre os enfermos, opera com a Tua cura. Aos necessitados, ser, Senhor, o socorro e a providência. Aos desesperados, ser Tua esperança. Aos atribulados de alma, ser Tua paz. E, ó Deus, a todos, ser o eterno companheiro. Ó Deus, agora quando nós encerramos o nosso culto na Tua casa nesta noite, ó Pai, que a nossa oração é que o Senhor nos despeça em paz nos nossos lares. Que o Senhor nos conduza, guardado em segurança, até as nossas casas. Que o Senhor nos conceda uma noite de sono tranquila, o sono restaurador. E que o Senhor nos desperte no dia de amanhã, para mais uma semana de lutas, mais uma semana vitoriosa por Cristo Jesus. Amém. E agora, meus irmãos amados, ide em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor inigualável do nosso Deus e Pai, a santa, eterna, doce presença, a companhia, a proteção e a instrução do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, meus irmãos amados, esteja sobre as vossas famílias, sobre a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Lavínia, me perdoa por errar seu nome, mas eu faço isso com constância. E já que o culto já acabou, eu tenho que confessar isso. Irmãos, uma vez eu fui convidado para um casamento e eu consegui errar o nome da noiva 3 vezes. Podem se assentar todos. Viu, Ana? Não acontece só comigo, Ana. Por isso que eu casei com uma Ana. É fácil de lembrar, de trás para frente, frente para trás, não tem esse problema. Pastor, muito obrigado mesmo pela sua presença. Mandei o abraço, nós mandamos o abraço à igreja, mandou um abraço para a sua igreja, mas nós mandamos um abraço para a sua família, a nossa irmã Tilda. 3 dias já sem o senhor, né? Sexta, sábado, reunião do sínodo lá em Tanabi, hoje aqui conosco, né? As 3 filhas, vamos ver se eu me lembro: Bruna, Camila e Vitória. A sua missão era mais fácil que a minha. Eram 3. E os 4 netos. O nosso abraço. Ele vai hoje, o pastor vai voltar hoje para casa. Que ele faça uma boa viagem, que ele encontre sua família bem, que tenha um bom descanso e uma boa semana à frente da Igreja Presbiteriana de Diniz.
Meus irmãos, eu gostaria de agradecer também a todos os presentes, mas especialmente aos nossos visitantes. Pela primeira vez está conosco o prefeito, o senhor Antônio Tiveron, nossa primeira-dama, a Denisa Tiveron. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Aqueles que estiverem próximos, puder cumprimentar os nossos visitantes, além também do Hilton, Adélia, Maria Rita. Onde eles estão? Ali, Hilton, Adélia e Maria Rita também nos visitam. Deus abençoe a vida de vocês. Também aqueles que estiverem próximos, estão ali perto do Diácono Leandro, poderão cumprimentá-los. Nós queremos agradecer a todos que participaram nestes dias. Nós ainda não terminamos as nossas comemorações dos 70 anos da igreja. Nós, no próximo sábado, teremos, pastor Devani, o aniversário dos braços. Peguei, viu? Peguei agora. Aniversário da UNP, segundo, né? Segundo ano da UNP, no próximo sábado, culto às 18 horas. Lembrem-se, não é porque o culto é um culto de aniversário da UNP que os demais não virão. Não quero ver esses bancos só por traço, não. Mas com todos, idosos, adultos, crianças, adolescentes, toda a igreja convidada, toda a cidade, o prefeito e a primeira-dama também são nossos convidados, toda a cidade convidada próximo sábado às 18 horas. Próximo domingo, escola dominical às 9 e o culto às 19, nós teremos como pregador o reverendo Gerson Troquês, lá de Votuporanga, mas que é missionário da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, lá no Senegal. Então ele estará aqui conosco também no culto, no escola dominical e no culto no próximo domingo, certo? E lembrando aos adolescentes que dia 26/7 teremos o Dia do Adolescente Presbiteriano, lá na igreja de Araçatuba, comemoração também do primeiro ano das mãos, a nossa UPA, neste dia lá em Araçatuba, tá bom? Irmãos e amigos, eu e o pastor Devani e os presbíteros, nós estaremos ali à porta para cumprimentar a todos, mas não vão embora, porque nós vamos servir um jantar no nosso salão social e depois teremos o bolo. Como é que nós vamos fazer isso? Então você não vai embora, todos vão sair pela porta ali, receber os nossos cumprimentos, e depois que você receber os nossos cumprimentos, você vai aqui, para quem não conhece, né? Aqui à minha direita tem uma rampa, vou pedir para os diáconos deixarem iluminado aqui a rampa, aceso, tem uma rampa, você vai subir a rampa até a porta e você vai acessar o salão social, onde será servido o jantar, e depois nós vamos comer de sobremesa o bolo de aniversário, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana.